Doutora Helena Santos, boa tarde. A consulta de doenças metabólicas do Hospital, do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, e mais propriamente do Hospital. Exatamente. Da cidade. O centro afiliado também das doenças hereditárias do metabolismo do Centro de Referência do Centro Hospitalar da Universidade de São João. Também segue doenças como mucopolissacaridose tipo 2 ou doença de Hunter. E se calhar era importante falarmos sobre, temos estado a falar sobre o diagnóstico, sobre a doença em si, sobre os tratamentos, mas será importante fazer um diagnóstico precoce, ou qual é a importância deste diagnóstico precoce, como é que o poderemos fazer? Se alguém tiver uma suspeita de que tem um doente com esta doença ou alguma doença deste grupo, como é que pode atuar? A doença de Hunter já descrevemos uma série de sinais de alarme e sinais de alerta. Pode existir em duas formas distintas, uma forma mais severa e uma forma mais atenuada, mas quando existe uma suspeita desta doença baseada nos sinais de alerta, nomeadamente num atraso de desenvolvimento psicomotor, numa alteração de comportamento, as alterações otorrinolaringológicas associadas, nomeadamente otites frequentes com infecções respiratórias muito frequentes em idades jovens, hepatosplenomegalia, distensão abdominal e aquelas alterações ortopédicas, uma criança com contraturas articulares, com uma giba. Quando nos aparece uma criança com... Mas pode explicar melhor como é isso da giba? A giba é aquela curvatura que existe na coluna, em que as pessoas parecem aquilo que habitualmente se descreve como corcundas. Até se pensa que a corcunda de Notre Dame será uma personagem que está baseada que terá o real corcunda de Notre Dame teria uma mucopolissacaridose. Pronto. Quando existe uma criança que reúna alguns destes fatores, é necessário iniciar uma marcha diagnóstica. A marcha diagnóstica pode ser iniciada numa consulta de pediatria ou pode partir-se do princípio, se já pomos essa suspeita de mucopolissacaridose, referenciá-la diretamente para uma consulta de doenças metabólicas. O que é feito para iniciarmos esta marcha diagnóstica? Há várias estratégias. A estratégia clássica é uma estratégia sequencial em que, pondo a hipótese deste diagnóstico, fazemos uma análise à urina em que procuramos fazer o doseamento e a eletroforese dos glicosaminoglicanos, que são as substâncias que se acumulam nesta doença. E vamos ao laboratório lá da nossa terra? Esta situação, esta colheita é uma colheita que se reveste de algumas dificuldades, porque, em primeiro lugar, só é realizada em alguns laboratórios de referência, nomeadamente o Instituto Ricardo Jorge e outros associados, exatamente, e depois é necessário, para ser validada, é necessário que seja realizada num período de tempo alargado e seja transportada nas condições ideais e que tenha, o método de colheita tem que ser em recipientes próprios. Portanto, tudo isto dificulta um bocadinho esta colheita e esta avaliação, nomeadamente quando estamos a falar em colheitas prolongadas e crianças pequenas. Depois, havendo alterações nos glicosaminoglicanos que nos sugiram esta doença, passaremos a fazer um estudo enzimático dirigido à doença que estamos a suspeitar. E, posteriormente, se esta enzima vier realmente diminuída, passaríamos a fazer o estudo genético dirigido. Ora bem, isto é uma marcha diagnóstica sequencial e algo demorada. Neste momento, através de uma colaboração entre a Sociedade de Doenças Hereditárias do Metabolismo e a Sociedade Portuguesa de Pediatria e o Instituto Ricardo Jorge, temos uma forma de fazer um diagnóstico muito mais acelerado e muito mais rápido para as mucopolissacaridoses com um tratamento disponível, um tratamento específico disponível. Assim, surgiu o projeto FIND, que é um projeto que faz o doseamento enzimático das mucopolissacaridoses tratáveis através da colheita de apenas uma gota de sangue num cartão, como os cartões de diagnóstico precoce, como os cartões de teste do pezinho, e que é enviado, este kit de diagnóstico pode ser enviado para qualquer médico que o solicite, tendo aqui, tem um site e pode ser enviado para qualquer médico que o solicite, faz a colheita, tem aqui também um envelope selado para ser enviado para
o laboratório e são doseados nesta gota de sangue as enzimas das mucopolissacaridoses que neste momento têm um tratamento específico. Isto de alguma forma acelera o diagnóstico e depois teremos o resto da marcha diagnóstica seguinte. No entanto, ainda temos uma terceira forma de diagnóstico que tem sido um bocadinho mais frequente ultimamente porque os testes genéticos estão muito difundidos. Neste momento há painéis de genes associados, por exemplo, aos atrasos de desenvolvimento psicomotor, há os testes de exoma em que se faz a avaliação de todo o exoma da criança e isto pode aparecer sem que haja uma suspeita específica. Depois aqui teremos que fazer a marcha diagnóstica ao contrário, temos que confirmar, do ponto de vista bioquímico, a existência de uma doença associada à alteração genética que apareceu. Pronto. Então este teste veio facilitar muito o diagnóstico destas doenças, contudo o seu seguimento deve ser complexo, porque sempre são doenças que atingem vários órgãos do corpo, portanto a nossa sugestão é sempre que elas possam ser seguidas estas doentes sítios que conheçam bem estas doenças e que os podem seguir também sob o ponto de vista multidisciplinar. Estes doentes devem ser seguidos sempre. Em Portugal existem mais do que um centros de referência, exatamente. E, portanto, mesmo se algum médico pode solicitar estes testes através da NET, portanto no projeto FIND, podem solicitar ao INSA, não é? Que é ao Instituto Ricardo Jorge, onde se aloja este projeto também e podem de facto pedir e fazer, mas se obtiverem o diagnóstico, a criança deve ser diferenciada para estas crianças qualquer criança com uma suspeita de uma doença metabólica de uma forma sustentada deve ser orientada para uma avaliação mais geral e global num centro de referência de doenças hereditárias do metabolismo. Neste momento em Portugal existem cinco centros de referência, são eles, dois ficam localizados cá no Porto, o Centro Hospitalar Universitário de São João, o Centro Hospitalar Universitário de Santo António, do Porto, e depois o Hospital Pediátrico de Coimbra e o Centro Hospitalar de Lisboa Norte e Lisboa Central, em Lisboa. Depois existem centros de tratamento que permitem, nas condições, depois de estar um diagnóstico estabelecido, depois de estar um plano de tratamento elaborado, permitem a realização desses tratamentos num contexto de proximidade, facilitando a vida ao doente e às famílias, aumentando a sua qualidade de vida. Mas isto não implica que o doente não seja avaliado de uma forma regular e multidisciplinar sempre nos centros de referência, porque são os sítios responsáveis. Mas é difícil as pessoas chegarem, a consulta é demorada? Não, a consulta dos centros de referência é rápida. As pessoas responsáveis dos centros de referência têm todos os seus contactos disponíveis nos sites dos diversos hospitais e o contacto, até um contacto pessoal, é muito, muito rápido e havendo uma necessidade de uma avaliação urgente, ela é realizada, não é de forma alguma uma coisa complicada. Estava-me a lembrar, agora de repente, mostraste um teste do tipo de teste do pezinho, quer dizer que isso até se podia ser identificado no teste do pezinho? Essa é uma situação, a importância do diagnóstico precoce. Quando nós pensamos na importância do diagnóstico precoce, pensamos imediatamente na possibilidade de fazer um diagnóstico precoce igual às outras doenças do teste do pezinho. Realmente já existem estudos piloto para esta doença especificamente, um já feito no Japão e outro feito em Illinois, nos Estados Unidos, em que se conseguiu, através de um teste similar a este, mas depois com um segundo teste confirmatório, fazer a identificação de alguns casos de doença de Hunter. Portanto, o que se concluiu desses testes é que realmente é possível fazer, é possível ser realizado e que são custos eficazes. Depois, a questão aqui é a resposta que vamos ter a seguir. É importante, obviamente, que nós consigamos fazer um diagnóstico o mais precoce possível. Porquê? Por várias razões. Em primeiro lugar, como qualquer doença, quando nós conseguimos diagnosticá-la de uma forma precoce, vamos conseguir tratá-la de uma forma mais eficaz. E nestas doenças que são de acumulação, se nós conseguirmos tratá-las antes da acumulação ser demasiado notória, demasiado danificadora, será uma mais-valia. No entanto, nós sabemos que o tratamento não tem o mesmo nível de sucesso para todas as áreas do corpo, nomeadamente
não consegue nesta fase em que nós estamos a atingir o sistema nervoso central, portanto, as crianças com manifestações severas, ou seja, com atingimento cognitivo, não vão conseguir ter uma alteração dessa parte da sua afetação através do tratamento. Há outra questão bastante importante em relação ao diagnóstico precoce, que é a tentativa que está a ser feita e os vários estudos que estão a ser feitos em relação ao tratamento genético desta doença. Quer um tratamento genético em que são infundidas células para corrigir diretamente no organismo, quer corrigindo as células e depois reinfundindo-as no organismo. Se isto realmente for possível de ser feito, será espetacular, porque conseguimos corrigir as células e aí faria todo o sentido conseguirmos ter o diagnóstico precoce. Quer dizer que mesmo em relação a estas doenças, que não são então assim tão novas como isso, ainda temos muito a aprender e muito que fazer. Muito trabalho, sem dúvida.